capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diga misericórdia. Diga bem alto, misericórdia. Isso não vai acontecer com os meus sentimentos, com a minha família, com os meus filhos, com o meu ministério e com a chamada de Deus para a minha vida. Nós estamos em um número pequeno, mas eu gostaria que você soltasse sua Bíblia e aplaudisse assim a Jesus de uma forma bem gloriosa. Glória a Deus, pela sua palavra. Essas são as últimas palavras de Jesus dentro de Mateus 5, 6 e 7. A narrativa da palavra de Deus vem dizer que ele começa o seu sermão e ele conclui o seu sermão com esses versículos que eu li para você. Ele termina o seu sermão exortando os seus discípulos. E é bom que eu e você venhamos a entender que quando ele começa esse discurso, que eu acabei de concluir repetindo as palavras dele, quando ele começa esse discurso, ele vê as multidões. As multidões já estão presentes. E ele, percebendo as multidões, vem nos declarar o capítulo 5 de Mateus, que vendo Jesus as multidões subiu ao monte, e como que se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E quando os seus discípulos se aproximam de Jesus, então ele passa a ensinar a todos os que estão ali. Ele não libera essas palavras de ensinamento por causa da multidão. Eu já aprendo alguma coisa. Ele não se preocupa com a multidão e vai soltando o que ele vem ensinar mais lá na frente, nos versículos seguintes, que não podemos liberar pérolas aos porcos. Não, ele não libera esse ensinamento para as multidões, porque a preocupação de Jesus é com aqueles que verdadeiramente vão assimilar os seus ensinos. Então, quando os discípulos se aproximam, aí Jesus começa o seu discurso. E quando ele conclui esse discurso, a história faz questão de mostrar para mim e para você que ele exorta não as multidões, mas sim aqueles que estavam ouvindo, aqueles a quem interessava. Então ele exorta os seus discípulos. E na sua exortação aos seus discípulos, ele vem com esse texto que eu li para você nessa tarde. Ele declara que é melhor que o homem que ouve pratique aquilo que ouve. Ele exorta os seus discípulos a que eles venham de uma forma gloriosa, a pôr em prática todos os ensinamentos que o Senhor colocou neste sermão. Porque no sermão ele ensina sobre ética moral, ele ensina sobre comunhão com Deus, ele ensina discernimento, porque ele fala acerca dos falsos profetas, ele ensina o caminho para se chegar ao céu, pois o sermão de Jesus trata-se do reino de Deus. E não só do reino de Deus, ele não só explana o reino de Deus, mas Jesus neste sermão, ele explana também como chegar a esse reino. Aleluia. Ele ensina como entrar nesse reino. E ele diz quais são as qualificações exigidas para entrar no reino. Por isso ele esperou os discípulos, porque os discípulos não só entrariam no reino, mas também conduziriam milhares e milhares a este reino. E aí Jesus começa dizendo que prudente é o homem que pratica aquilo que ouviu dele.
Porque nós estamos vivendo um tempo em que sabemos de muitas verdades e praticamos muito pouco essas verdades. E o que vai nos fazer vencer o mundo não é saber das verdades, e sim praticar aquilo que se sabe. A nossa preocupação nesse último tempo tem que estar em viver as verdades de Deus. Aleluia. Quantas verdades eu sei da palavra de Deus? Sei 3. Quantas eu consigo viver? Porque Jesus disse: olha, eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e pratica elas a uma casa que é edificada na rocha. E eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e não pratica elas a uma casa edificada na areia. Perceba, porque são 2 fundamentos e não um. Então a tempestade, a fúria, o ímpeto do vento vem para as 2 casas. Mas só a que está edificada na rocha vai sobreviver. E aqui ele está concluindo o sermão. Ele está terminando o sermão. A palavra de Deus é essa rocha. E a palavra de Deus vem nos ensinar no início desse sermão que bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. Eu queria explanar para você isso. Porque quando se diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, a proposta de Jesus aqui é que é aquele que entende que necessita do auxílio e da força de Deus para vencer os seus próprios males e a sua natureza pecaminosa. Aleluia. Pobre de espírito é aquele que entende que precisa nascer de novo. É aquele que abandona os rudimentos que aprendeu com a cultura, porque aqui Jesus está liberando para aquela multidão e principalmente para os seus discípulos que agora é necessário abandonar tudo que você aprendeu nessa cultura e viver com base em uma nova cultura que estava se estabelecendo, porque quando ele chega ele diz: agora é chegado a vocês o reino dos céus. E nós vivemos uma cultura diferente demais do reino dos céus. Uma cultura que nos ensina que se alguém nos trair, ou nós pagamos na mesma moeda, ou abandonamos e isolamos. E a cultura de Deus não é essa. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. A característica moral do cidadão do reino dos céus é essa: é o novo nascimento. Esse é o requisito absoluto para se entrar no reino dos céus. É alguém que é consciente da sua pobreza espiritual. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não é aquela pessoa, irmão, que não pode ver alguém sofrendo e ajuda, abençoa. Não está falando disso. Ele está falando de alguém que chega para Deus e diz: Deus, eu sou pecador. Deus, eu não consigo sem o Senhor. Ele está falando de alguém que chega para Deus e reconhece: Senhor, se tu não ungir os meus olhos, eu vou desejar a mulher do meu próximo. Ei, Senhor, se tu não ungir os meus olhos, eu vou desejar o marido da minha irmã, eu vou desejar a riqueza do meu irmão. Ele está falando dessa pobreza. É alguém que reconhece que é pobre espiritualmente. Quando ele dá esse quesito, irmãos, ele diz também que bem-aventurado é aquele que chora, porque ele é consolado. Porque você só vai conseguir edificar a sua casa na rocha se você compreender quais são as pedras, a massa, o material que você precisa usar para o alicerce dela. O fundamento dela é Jesus, e Jesus não aceita os arrogantes. O fundamento dela é Jesus, e ele não aceita os arrogantes. Mas os humildes serão exaltados. De que adianta você guardar todo esse rancor? De que adianta você guardar todo esse pecado aí dentro de você? Ai, mas você quer que eu
confesse o pecado. Não, para qualquer pessoa não. Mas ore a Deus e peça a alguém. Peça ao Senhor. Senhor, me apresenta alguém porque eu preciso conversar, eu preciso verbalizar. Eu preciso derramar disso que está dentro de mim. Porque se eu não derramar disso, não vou poder, não vai ter espaço para entrar outra coisa. Então ele diz, você precisa chorar. Bem-aventurado é o que chora, sabe por quê? É o que reconhece que é pobre de espírito e lamenta por isso. Reconheceu que é pobre, que tem uma pobreza moral e lamenta por isso. É interessante que todos os estudiosos declaram que o verdadeiro avivamento, ele só nasce de um genuíno arrependimento. O verdadeiro avivamento nasce de um genuíno arrependimento. E o arrepender-se não é simplesmente confessar, mas é sacrificar em ações a verdade que nasceu na sua mente. Poxa, eu fiz isso é errado, então agora eu vou sacrificar e sofrer para praticar diferente do que eu vinha praticando. E é isso que atrai o coração de Deus. Então ele diz assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não está garantido não, ele está dando o princípio para se entrar. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Sabe o que é isso? Senhor, eu reconheço que o meu caráter não está naquilo que o Senhor requer, que o teu reino estabeleceu. Senhor, eu reconheço que uma das características para entrar no reino dos céus é essa, e eu ainda não tenho, e eu estou lamentando por isso. Irmãos, é lamentável que nós vivemos num tempo onde todas as pessoas procuram só palavra de ânimo, de ânimo. Se eu chegar aqui, meu irmão, essa tarde inteira e só profetizar bênção sobre a tua vida, profetizar casa nova, carro novo, marido, se eu profetizar toda a tua família na presença do Senhor e não te der alguns princípios para que você alcance isso, eu vou ser falso profeta, mentiroso. É verdade. O fato é que a maioria não quer ouvir isso aqui que nós estamos ouvindo nessa tarde. Aleluia. Nós preferimos ouvir Deus vai te abençoar, tenha paz. Eita. Nós preferimos ouvir Deus vai salvar a tua casa, tenha paz. Deus só vai salvar teu marido se você for uma mulher exemplar. Deus só vai salvar os teus filhos se você como pai fizer o seu papel. Deus só vai te levantar no teu ministério se você andar direitinho nele. Aleluia. Por isso que Jesus termina dizendo que as duas casas sofrerão as mesmas tempestades e a fúria dos ventos. Mas ele dá o princípio para aquela que vai permanecer de pé depois da tempestade. Por isso eu disse para você, não é o acúmulo de verdades que você sabe, mas é o tanto que você pratica delas. Eita. Por isso, quando eu estava ministrando, o Espírito Santo disse, tem pessoas que precisam chorar mais, derramar mais, se quebrantar mais, reconhecer a sua impotência diante desse problema e reconhecer que só Deus pode fazer e lamentar por isso. Por quê? Porque nós geramos, irmãos, no decorrer dos anos, e o Senhor está falando com uma pessoa específica agora, nós geramos em relacionamentos, em ministério, nós mesmos geramos grandes abismos, nós alimentamos os abismos, porque se abre uma fissura e a gente deixa crescer, a gente vai alimentando o abismo, e a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e verdadeira, diz que um abismo chama outro abismo. O abismo não chama uma tampa para ele ou uma pedra para cobrir ele, do contrário, ele chama outro abismo. Então, minha irmã e meu irmão, nessa tarde, lamente, reconheça a sua pobreza moral, reconheça que você precisa ser direcionado a esse novo nascimento. Quando Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos, ele não estava falando para uma pessoa qualquer. Como eu disse para você, os ensinamentos de Jesus não são para qualquer um. Ele não está preocupado com a multidão, ele está preocupado com quem vai atentar para a sua palavra. Aleluia. E quando ele vai falar de novo nascimento, ele fala para um escriba, um homem, um mestre da lei.
Ele fala para Nicodemos, um príncipe da lei. Ele não fala para qualquer um, e ele diz: olha, meu amigo, você está sabendo de muita verdade, você sabe aí de muita coisa, mas não está administrando quase nada daquilo que você sabe. Eu não vou pedir desculpa para você pela palavra dura de hoje, porque ela não é dura, dura foi a de Jesus. Ele estava dizendo para ele: você está sabendo de muita coisa, meu irmão, mas está praticando pouco, é necessário nascer de novo. Aleluia. Até porque ele não veio abrogar a lei, mas ele veio concluir e interpretá-la da maneira mais correta. Aí ele diz: você não está sabendo de nada, você precisa reconhecer sua pobreza moral, e depois de perceber ela, de encontrar ela, de estar cara a cara com ela, você precisa lamentar. E aí então você vai alcançar mansidão. Porque a mansidão não é uma pessoa que não é briguenta, não. Manso e humilde, nas palavras de Jesus, é aquele que reconhece a sua pobreza moral e chora e lamenta por ela. Aí ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra, o reino de Deus, se abre para você quando você reconhece a sua pobreza moral e se torna humilde de espírito. Você consegue dar mais passos adiante dele quando você chora e lamenta por causa desse seu estado. E quando você, enfim, se torna parecido com Jesus, manso, então você se tornou herdeiro do reino de Deus. Irmão, é muito triste morrer sem desfrutar da herança. É por isso que é tão lamentável um pai enterrar um filho, porque ele trabalhou para guardar aquilo para o filho, e agora o filho morreu. E o Espírito Santo está dizendo para você: é tarde de renovação, é tarde de recomeço, é tarde de recomeçar, meu irmão. É por isso que você precisa apertar o botãozinho que libera todo o lixo do passado. Sejam falhas, seja tristeza, seja quando você machucou ou foi machucado, seja quando você errou com alguém, ou seja quando alguém errou com você. Ele está dizendo: é uma tarde de recomeço. Deixa para trás as coisas velhas. Ei, Deus tem um novo começo para a tua vida nessa tarde. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É porque a gente pensa que fome e sede de justiça é: fulano me traiu, ah, Senhor, eu vou entregar na tua mão, não vou fazer nada não, eu vou esperar a tua justiça. Senhor, eu estou esperando a tua justiça. E às vezes a gente fica aborrecido porque quem nos traiu e nos feriu está só prosperando, está só crescendo. E aí a gente fica: cadê a justiça? Deus não está falando dessa justiça, mas Ele está falando de uma justiça que foi feita na minha e na tua vida, quando nós entendemos que somos pobres de espírito, pobres na nossa moral, no nosso caráter. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que deseja que aqueles que lhe machucam conheçam o mesmo Deus a quem ele serve. Porque a justiça é essa. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que anseia pela salvação do próximo. É aquele que anseia pelo cumprimento da promessa do Senhor. É aquele que anseia pelo reino vindouro, que é um reino de justiça. Não é só essa justiça que a gente pensa: poxa, o nosso Brasil está aí. Ah, Senhor, cadê a justiça do Brasil? Isso é farrapo de imundície que a gente está desejando. Justiça é quando desejamos esse reino que se abriu para nós, para o nosso próximo. Aleluia. Aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é aquele que é misericordioso, porque misericórdia só tem quem passa por esses primeiros processos. Irmão, quando aquela mulher chega para o Senhor, arrastada pela multidão, e os líderes religiosos da época eram os primeiros da fila a estar com as pedrinhas na mão. Quando aquela mulher é colocada diante do Senhor, a pergunta que o Senhor faz é: quem dentre vós não estiver em pecado, atire a primeira pedra. Por que ele disse isso?
Porque os religiosos estavam atrás de justiça. Eles queriam justiça. Eles queriam o cumprimento da lei. Eles queriam que se fizesse justiça. E Jesus disse assim: se alguém de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E volta lá, na sua paciência. E a história diz que quando ele levanta a cabeça, só ele e a mulher. Silêncio total. Ei, mulher, cadê teus acusadores? Cadê aqueles que foram provar Jesus, mas foram crendo que como mestre, como filho de Deus, ele faria justiça? Ele, cadê? Senhor, não tem nenhum. E o que ele disse para ela? Filhinha, vai em paz, agora não peque mais não. Se você tiver sede e fome de justiça, você vai estar fortalecendo a tua casa. Porque a casa que vai resistir aos ventos, às tempestades, é a casa que está edificada nesse princípio. Jesus, ele não deu só como fazer, mas ele deu toda a fórmula. Porque a gente chega e diz, faz assim, 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 se você fizer isso, isso e isso, beleza. Mas como é que eu faço? Jesus está dando os princípios, os ingredientes. Aleluia. Aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele ainda está falando do mesmo princípio, irmãos. É alguém que olha para você e reconhece o seu verdadeiro estado. Eu ouvi um pregador falar algo que me chamou muita atenção e fez eu olhar para dentro de mim. Paul Washer, ele diz o seguinte, numa ministração, não lembro o que, mas o que me chamou a atenção foi que ele disse: se eu pegasse um telão bem grande e colocasse aqui, e se eu tivesse o poder de extrair todos os seus pensamentos, tudo que você já pensou, tivesse esse poder de extrair isso e colocar no telão. Quando ele disse isso, eu fiquei impactada, porque em nosso senso de justiça nós estamos bem. No nosso senso de justiça, o nosso ibope está bom.